Olá, bem-vindo, bem-vinda. Começando um programa especial, um programa aqui em GZH, onde nós falaremos da COP29, que começa nos próximos dias no Azerbaijão. A COP que é determinante não apenas para o futuro das questões ambientais, mas também para as próprias estratégias que os governos vão adotar daqui para frente. Estou aqui com o Rodrigo Lopes, colunista de GZH, com a Carol Garski, que é repórter e editora aqui em GZH. A gente vai falar um pouquinho da COP e dos reflexos que isso tem para a nossa vida. E lembrando que a cobertura da COP29 aqui pela Zero Hora, pelo GZH, tem um oferecimento de no meio ambiente somos todos um só, CMPC na COP29, viva o natural. Sulgás para a transição energética do Rio Grande do Sul, a nossa energia nunca acaba. BRDE, crédito para inovar e desenvolver. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, juntos pela reconstrução do nosso estado. E Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o futuro nos une. Vou dar as boas-vindas, primeiramente. Rodrigo, está preparado para visitar um país que quase ninguém visitou antes na existência, o Azerbaijão. Já fez uma pesquisa prévia sobre o Azerbaijão. Tem que se preparar um pouquinho, né? Tudo bom? Tudo bem, Carol, Rodrigo. a quem nos assiste, na verdade, nunca que a gente pensa que vai conhecer um país como o Azerbaijão, né? Na verdade, é aquelas coisas boas que o jornalismo propicia, né? Tenho a impressão, e pelo que eu já tenho pesquisado e conversado com algumas pessoas lá, o Azerbaijão é um país que, obviamente, é histórico, é um entreposto de várias civilizações que passaram por ali, os mongóis, os árabes, os persas, e foi ocupado pela União Soviética, né? Ou seja, é uma ex-república soviética e que vem, embora tenha mais de 90% da população muçulmana, é um país laico, embora com um regime autoritário. Mas é um país laico que tem se desenvolvido e tem se ocidentalizado muito em função do barril do petróleo, né? Do preço do barril do petróleo, ou seja, mais uma vez nós estamos diante de uma Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente em um país produtor de petróleo, como foi o ano passado na COP28 nos Emirados Árabes Unidos. Mas estou curioso, acho que vai ser uma cobertura bacana, a gente tem os nossos parceiros aí junto conosco na RBS, em que vamos mostrar um pouquinho vários aspectos, ou seja, aspectos geopolíticos, né? Saiam ou não saem novos acordos, o Rio Grande do Sul e Porto Alegre, em função da nossa tragédia climática, acredito que vai ter um protagonismo, né? Governo federal, o presidente Lula não irá em função da queda que teve, mas o Brasil, até por sediar a COP30 no ano que vem, vai ser um pouco vitrine do que o Brasil vai oferecer na COP de Belém. E, claro, tem todos os interesses das indústrias, do agronegócio gaúcho e brasileiro, e ainda as curiosidades tecnológicas que a COP sempre propicia. Sempre propicia. E aí tem uma questão, né, Carol, que essa é uma COP29, mas é uma antessala para a COP30. E por que a gente está falando da COP30? Porque ela pelo menos pretende marcar a retomada do protagonismo do Brasil nesses debates, né? Pois é. Olá, Rodrigo, oi, Tércio, Tudo todos bem? que nos assistem. Realmente, a gente sempre fica ansioso, né? Quem lida com essas questões de transição energética, meio ambiente, a gente sempre fica ansioso para saber o que vai acontecer nessa conferência, né? Que acontece todo ano. Essa, especialmente, tem uma força muito grande, porque 2024 foi um ano extremamente crucial, né, com a enchente, a maior da história aqui do nosso estado, e com as queimadas do centro, sudeste do nosso país. Então, é uma conferência muito importante, mas também deixa a gente um pouco com o pé atrás, justamente por isso que o Rodrigo falou, por ser uma conferência que vai acontecer em um país não só produtor, mas dependente, né, do petróleo. E a gente fala muito em transição energética, a urgência pela descarbonização. E, afinal de contas, isso vai para frente ou vai ser só mais uma COP que não é tão ambiciosa assim? E, como tu falaste, Tércio, preparando a gente para a COP30, que vai acontecer no Brasil, um país muito importante nessa questão florestal, e mais importante ainda, vai acontecer em Belém do Pará, uma capital que fica no meio da Amazônia, com entrada para o oceano também muito importante. E a gente acaba também pensando um pouco, será que as coisas, os compromissos, os acordos não vão ficar sendo postergados também, justamente por a COP30 ser tão importante assim, ela acontecer em um país como o nosso, no meio da Amazônia, né? A gente fica nessa expectativa também. E isso que a Carol falou é importante porque, de fato, se tu vai olhar o retrospecto das COPs,
a gente tem essa discussão sobre diminuir e até parar de usar o combustível fóssil, que ficou para 2020 e poucos, depois 2030, e a gente está sediando no Azerbaijão. Mas eu queria te provocar, tu falou da geopolítica, né, Rodrigo? A gente está numa semana onde o Donald Trump ganha nos Estados Unidos, e ele já vem com a bandeira de não ratificar o Acordo de Paris, e a bandeira ambiental passa muito longe, né? A estratégia de desenvolvimento dele é industrializar mais os Estados Unidos em detrimento do investimento chinês. E aí eu queria te perguntar se tu acha que isso dá uma bagunçada aí nas expectativas do evento. Eu acho que joga uma nuvem de ceticismo, né, sobre a COP, às vésperas do evento, em que a minha percepção é que tudo que a delegação norte-americana assinar nesta COP vai ser letra morta no ano que vem. Ou seja, tudo aquilo que for acertado pelos negociadores americanos não vai valer no momento em que Donald Trump assumir no dia 20 de janeiro. Vejo, Carol e Tércio, 2 pontos muito preocupantes com relação ao futuro de um governo que a gente já conhece como foi, né? Porque Trump não é novidade. Agora, Trump, ao contrário do que dizia lá em 2016, ele não é um anti-establishment, né? Ele foi governo, logo ele foi parte do establishment americano. Então, o primeiro ponto que eu vejo é a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, ou seja, isso vai acontecer, ele já tinha feito isso em 2017. Quando o Biden assume, nos primeiros meses ali, os Estados Unidos voltam para o Acordo de Paris, né? Trump vai retirar logo nos primeiros dias também, já afirmou que vai fazer isso. E o segundo ponto, que é até um pouco que a Carol estava comentando, os temas das COPs. Muito se fala que nesta COP29, um dos temas vai ser o financiamento da transição. E aí tem aquele valor de 100 bilhões de dólares que os países ricos, países desenvolvidos, deveriam doar para que houvesse uma adaptação por parte dos países em desenvolvimento, que são aqueles mais pobres e são aqueles que, em geral, sofrem com os eventos climáticos muito fortes, como o Brasil, sem falar dos países mais pobres, como as ilhas do Pacífico, né? Tá na cara que Donald Trump também vai ser contra essa doação, porque o Trump é contrário a tudo que seja financiar órgãos multilaterais, né? Seja as Nações Unidas, seja a OTAN. E então, sem o financiamento desses 100 bilhões de dólares por ano para financiar transição, resiliência, adaptação, fica muito difícil, né? Fica muito difícil da gente pensar, como a Carol falou, um mundo com menos carbono até 2050, por exemplo. E assim, a gente tem uma experiência prévia, que eu vou fazer uma analogia meio grosseira, que é os Estados Unidos com o protocolo de Kyoto. Ele dá uma esvaziada absurda quando os Estados Unidos dizem nós não vamos ratificar isso, porque fica um acordo, e explicando para as pessoas, é uma escolha puramente ideológica. Não, porque afeta, de certa forma, as ações de combate climático que as demais nações do mundo vão fazer, inclusive as europeias, que vão olhar com ceticismo. Pô, eu estou desembolsando 100 bilhões sem a contrapartida da nação mais importante do mundo, economicamente mais poderosa, e aí dá uma... Vamos esperar, e isso fica esvaziado, né? E é muito estranho, principalmente de um país que fez parte do arranjo ocidental, no sentido que ele erigiu as principais instituições internacionais a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, tudo isso que a gente vê, ONU, OTAN, OMS, todo o sistema das Nações Unidas é parte de um concerto de nações que nasceu pós Segunda Guerra Mundial, cujo principal líder foi os Estados Unidos, né? Tanto é que a sede delas, várias é lá, né? Então, quando a principal potência hegemônica se retira, como tu falaste, as outras nações dizem, não, eu não vou botar dinheiro também. Então fica difícil. E aí a gente tem também aquela discussão que é o quanto os países em desenvolvimento vão hoje respeitar metas de redução de emissão de gases poluentes, se também precisam se desenvolver. Né? E aí tem aquela história também de que os desenvolvidos chegaram lá porque consumiram petróleo e emitiram muito gás carbônico. Hoje, como exigir que essas nações abram mão do desenvolvimento, tenham uma energia mais limpa? Quem é que paga a conta?
Acho que é essa equação que não fecha, na minha opinião. Que é o repertório lá do livro Chutando a Escada, do sul-coreano, que fala um pouco isso, assim, vocês subiram a escada e agora vocês querem chutar para que os outros não tenham acesso. Carol, tu entrevistaste o Carlos Nobre, que é um dos maiores cientistas na área ambiental que nós temos no Brasil, e a gente vai ter esse conteúdo publicado aí nos próximos dias, mas chama atenção que, ao contrário do discurso que ele vinha sendo, não, vai acontecer, vai dar tudo certo, ele tá num tom um pouco mais reticente, mais duvidoso dessa vez. Tu sentiste isso na fala com ele, né? Não só senti, como ele mesmo falou. Ele falou que não está otimista, que ele já não esteve otimista em outras conferências e nessa ele não está otimista na na COP29, perdão. E ele, inclusive, fala isso que a gente já comentou, desses compromissos serem talvez postergados. Mas, claro, entrevistei ele antes da vitória de Donald Trump, né? Então, realmente, acaba deixando não somente ele, que é um grande climatologista, mas a gente já fica também um pouco receoso, né? Porque ele fala justamente na entrevista que é um ponto de não retorno, assim. A gente já está, esse ano, já são mais de 10 meses, salvo engano, que estamos em 1,5 graus acima da média. Da expectativa. Né? Né? E essa já era um limite, né, que nós... Poderíamos que os atingir países, até lá adiante, né? Que os países colocaram, né, como limite. No Acordo de Paris eles colocaram 2 graus, e depois eles viram que não tem como, 2 graus já é muito, vamos manter em 1,5, esse é o limite. E nós já estamos nesse limite. Então ele questiona assim, não tem como nós darmos um pouco de alguns passos para trás, pelo menos tentar retroceder um pouco essa história, se não houver uma descarbonização total até 2050, ou deveria ser antes disso, né? Então, sim, ele está bastante pessimista, não acredita muito que essa COP29 no Azerbaijão vai surtir algum efeito, né? Ele acredita que as coisas vão acabar sendo postergadas, os acordos para a COP30, que é pela simbologia dela, né, ser realizada na floresta amazônica. E ele também, daí já entrando em um outro assunto, mas também bem importante, o Brasil ainda não tem um mercado regulado de carbono, né? Então, essa questão do mercado está no Senado, né? Então, ele acredita que pelo menos isso possa ser um impulso para que seja aprovado o mercado regulado de carbono no Brasil, até para que o nosso país sirva como exemplo, né? Já que vai estar sediando a COP30. Então, entre essa COP29 e a COP30, pelo menos isso ele acredita que pode acontecer, né? Não só ele, outras pessoas também. Entrevistei a Natália Renteria, que é uma advogada especialista no mercado de carbono, e ela também acredita que antes da COP30 o mercado regulado seja oficializado, aprovado aqui no nosso país, e para não começar a COP30 também com descrédito, né? Afinal de contas, como um país que ainda não tem um mercado regulado de carbono vai sediar a COP30, que fala justamente sobre essa questão da descarbonização, da transição energética. Eu tenho essa percepção de que eu cubro COP há muito tempo, desde a COP de Buenos Aires, a COP 10, né? Depois a Bali, Montreal, aí voltei a cobrir COP nos Emirados Árabes Unidos no ano passado e agora essa do Azerbaijão. A sensação que eu tenho é que eles dão um jeitinho de arranjar uma forma para que não seja vista como um fracasso a COP, né? O ano passado, por exemplo, porque é muito difícil, não sei se são 193 países que compõem a COP, mas é muito difícil. As partes, na verdade, né, sendo a União Europeia uma das partes, embora vários países, é muito difícil colocar todo mundo numa mesa e que os interesses de Tuvalu sejam os mesmos da Alemanha, que são os mesmos do Brasil ou da Argentina. E tem que ser por concordância geral, né? Tem que ser uníssono, a posição tem que ser uníssona. Não pode haver discordância no documento. Então, no ano passado, eles deram um jeito de colocar combustíveis fósseis pela primeira vez no documento final. Eu imagino, Carol, que para a COP do Brasil vai ter que ter também um jeito ali de não ser vista como um fracasso, né? Não sei se vai ser por meio do mercado de carbono, não sei, mas eu acho que essas reuniões que às vezes ocorrem a portas fechadas, claro. Né? Que a gente acaba não acompanhando no dia a dia. Na linha do tempo da COP, e a gente vai ter esse material também, tu começa a perceber que muitas reuniões
olha, se começou a discutir tal coisa, e aí passa 3 COPs, se continuou discutindo tal coisa. O Então, protocolo de Kyoto foi um absurdo, né? Foi um absurdo. Se não me engano, era o quê? 2021 que ele vencia? E se falava nas COPs isso desde... 2012 tinha um vencimento, e aí ficaram empurrando, É. e em algum momento o prazo foi chegando e os países a gente tem que fazer alguma coisa Aí porque está fizeram o vencendo. Acordo de Paris para Fizeram o renovar. Acordo de Paris. E uma coisa que eu queria que tu falasse, Rodrigo, pela tua perspectiva, é interessante, que eu acho que uma parte do público não sabe, que a COP tem essas cúpulas de poder, mas tem uma cambada de empresa, organização não governamental, projeto, conversa na rua e sala de negociação. E é um pouco nisso também que os governos daqui do Brasil, eu digo os governos estaduais e algumas prefeituras vão lá atrás de negócios, como a Carol falou, atrás de olhar para esse mercado de crédito de carbono que ainda não está formatado e judicializado no Brasil, ou atrás de investimentos que daqui a pouco aproveitem energia eólica, solar, né? Enfim, biocombustíveis. Tem esse lado que a gente vê menos, porque não dá tempo de falar tudo, mas que é um lado que é mais pulsante do que era há alguns anos atrás, né? Hoje, a grande COP acontece do lado de fora das nações. É verdade, eu até separo em bolinhas mesmo a cobertura, né? Num dia é a geopolítica, são os discursos dos chefes de Estado e de governo, que tem que se dar atenção, mas a gente aqui no Rio Grande do Sul dá muito foco também para as nossas empresas regionais e locais, para o nosso agronegócio, né? Então, normalmente, o agronegócio gaúcho ele é representado pela CNA, Confederação Nacional da Agricultura, as empresas pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, e a COP ela é meio caótica, né? Porque tu chega, assim, no caso agora vai ser no Estádio Olímpico de Baku. O ano passado era num grande hotel, numa grande região chamada Expo City, em Dubai, onde tinha acontecido uma grande expo, uma grande exposição, que era gigantesco. Então a gente caminhava o dia inteiro e é caótico por quê? Porque tem vários stands. Tem o stand, né, da CNA, aí tinha o outro stand oficial do governo brasileiro, aí tinha o stand dos estados amazônicos que já estavam preparando e fazendo lobby, né, dizendo o que seria a COP de Belém. E tem daí os governos locais, né? Então a delegação gaúcha, por exemplo, vai ser liderada pela secretária do Meio Ambiente, a Marjorie Kaufmann, do Rio Grande do Sul, e aqui de Porto Alegre, o Germano Bren, secretário municipal de Porto Alegre, né? E com, claro, seus assessores, seus subsecretários, né? Então cada um ali também tenta levar um pouquinho do que tem de melhor, muitas vezes de preparação para adaptação climática. Eu espero que este ano, por exemplo, o governo estadual anuncie algumas questões, como o plano de ação em relação aos biomas, né, às bacias hidrográficas, em função do que nós tivemos da nossa tragédia. O ano passado, Porto Alegre anunciou, por exemplo, a instalação de totens, né, para monitoramento da qualidade do ar e também um relatório das ameaças climáticas a que a capital gaúcha está vulnerável. Então, quais são? Ondas de calor, as enchentes já apareciam, a queda de morros, né, desabamento de morros, entre outras. Então, assim, eles procuram também tornar as COPs um pouco da vitrine do que os seus governos estão fazendo. Serve como discussão também. E aí, claro, ele reúne num determinado stand, num determinado dia, se reúnem, então, secretários de meio ambiente de Porto Alegre e de outras cidades, ou da América Latina, ou mesmo do Brasil, para conversar sobre esse assunto. É muito interessante, é caótico, é difícil, às vezes, tu dá algum sentido, porque a gente, como jornalista, também viaja sozinho. Muitas vezes tu tem que lançar luzes, focar num determinado tema num dia. Hoje eu vou postar na indústria, outro dia eu vou no agronegócio, outro dia a sociedade civil. E as tecnologias que eu comentava com vocês, eu vi em Dubai, por exemplo, energia limpa, tecnologias por exemplo, uma coisa que me chamou muito a atenção, eu sempre gostei muito dessas coisas, eu sou meio nerd nessa área, um helicóptero de uma pessoa, movido a energia solar, né? E a pessoa ia de pé aqui, assim, monitorando o helicóptero, parecia um drone onde carregava uma pessoa. Então, né, esses gadgets, assim, que acabam sendo curiosos, que é o aspecto mais lúdico, divertido, assim, lúdico da COP, que a gente tenta trazer também, né? Porque óbvio pega as pessoas óbvio também, que não né? vai chegar aqui tão cedo, mas é algo que chama atenção pro público, as imagens são muito bonitas, porque COP, quando eu cobria lá de Buenos Aires, por exemplo, 20 anos atrás,
tinha muita pirotecnia de grupos ambientalistas. Então, o que às vezes se mostrava e aparecia mais? Uma manifestação do Greenpeace, né? Os caras vestidos de urso polar na frente Tem muitas. Hoje mudou um pouquinho. Hoje as empresas estão muito, muito focadas, né? E o agronegócio também. Então, eles perceberam que não pode ser também só marketing verde, né, que tem que estar o meio ambiente dentro da governança dessas empresas, porque senão essas empresas vão ser excluídas do mercado, né? Um mercado mais exigente, como a União Europeia, por exemplo. Né? Eu queria que tu falasse um pouquinho, Carol, isso que tu comentou agora. Muita gente olha quando se falam de mercado de carbono e diz assim: mas isso é uma coisa que não me afeta. E na realidade a ideia de ter um mercado de carbono regulado, que às vezes fica difícil chegar no grande público, é justamente que aquelas que poluem mais paguem a conta por aquelas, assim, né, para aquelas que poluem menos, que tu tenha uma espécie de balanço, assim, já que tu tá poluindo, paga alguma coisa, emite esse título. E esse é um assunto que a gente ainda não resolveu no Brasil, embora nós tenhamos vários méritos na política ambiental no Brasil. Esse é um assunto que ainda está em discussão, como tu falou, e o Nobre falou isso na entrevista também, né? Sim, a questão do mercado de carbono, né? É uma questão bastante técnica e às vezes muito difícil de entender. Muito difícil. As pessoas não compreendem onde que esse mercado de carbono, seja voluntário, seja regulado, onde ele se encaixa no nosso dia a dia. Mas 2024, como eu falei, veio para mostrar onde que esse mercado está. Tivemos as enchentes aqui, que não preciso nem falar de tanto que a gente sabe o quão drástico, quanto essa tragédia afetou. Todo mundo, de alguma forma, foi afetado. As queimadas, a gente pôde sentir a qualidade do ar piorando aqui no Rio Grande do Sul, né, mesmo sendo tão longe. E na Espanha, agora, recentemente, muito parecido com o que aconteceu aqui. E é simples, né? Basta olhar, a gente não costumava ver isso tão frequente. Né? E isso está cada vez mais. E isso vem, né, ao encontro com o que eu falava sobre a temperatura da Terra, que está já bem acima da média, né? 1,5 graus acima. E se chegar a 2,5, aí é uma catástrofe, conforme o Nobre falou. O que significa isso? Os oceanos, eles aumentam a temperatura e isso acaba acontecendo esses eventos extremos que acontecem, como aconteceu aqui no nosso estado neste ano. Bom, o mercado de carbono, né, ele vem para justamente reduzir essas emissões, né, já que essas empresas, indústrias, elas emitem, para que elas paguem, como tu falaste, a conta dessas emissões ou para que elas compensem, né? Bom, tem muita gente que fala que, bom, mas aí seria uma permissão para emitir, então, né? Tem muita gente, né? Ambientalistas também questionam assim, bom, mas aí você vai botar um valor nos nossos... nas nossas florestas, né? É um grande debate e que muita gente é contrária também. Mas eu, assim, né, a gente vai entendendo, eu não sou da área, sou jornalista, mas a gente vai entrevistando pessoas, a gente aprende muito, né? A gente vai entendendo que isso seria o caminho realmente, né? E em vários países já está super avançada essa questão do mercado de carbono, né? Aqui no Brasil é mais o mercado voluntário, né? Que aí, como tu falaste, as empresas, elas assumem os seus compromissos e elas mesmas fazem essas compras de projetos ambientais que vendem esses créditos de carbono. E o mercado regulado, por sua vez, seria, né, o Estado, né, a União, ela fazendo um acordo com, né, esses emissores de carbono. Né, e aí colocando ali uma lei, né? Bom, você emite mais, então você vai ter que, né, compensar isso aí, né? Pagar esse valor. Exato. E aí, só para as pessoas que, assim como eu, são leigas e estão compreendendo agora, assim, essa questão do mercado, há dois tipos, né, de mercado de carbono. E aí, nessa questão, eu falo do mercado de carbono voluntário, que é o mercado de conservação, que é quando você tem uma área florestal, né? Você tem uma floresta e aí e ela tem um risco iminente de ser derrubada, você conserva essa área e esses seriam os créditos de conservação, né? Porque a árvore, né, dependendo do tamanho do tronco, assim que você derruba ela emite o carbono que ela tem concentrado, né? Então esses seriam os créditos de conservação.
E tem os também de restauração, né? Posso até estar trocando aqui, mas eu estou explicando, tentando explicar. E tem o de restauro, né? Que você planta, né? Você planta uma floresta, enfim, e aí você pode vender pelo que você está colocando ali para capturar esse carbono, então. Então tem esses dois tipos, né? Das florestas que já existem e tem um risco de serem derrubadas, não, elas são conservadas para que isso não aconteça e elas continuem, né, mantendo ali o carbono e não soltem na atmosfera, né? E o mercado, então, voluntário da restauração. Restauração que planta para que essa emissão também seja evitada. Tem duas coisas assim que eu acho que é interessante, né, ouvindo a Carol falar o quanto é técnico, né, esse tema, e a gente vai estudando e vai conhecendo mais, e a vantagem do cara ser um pouco mais velho é que eu cubro o meio ambiente desde que a gente ensinava a separar o lixo. Né? E o mais incrível que parece é que as pessoas não sabem separar o lixo ainda, né? 2024. Então, dá para revisar as lixeiras de qualquer escritório aí, a gente sabe que tá tudo misturado ali, mas eu acho que o jornalismo tem esse papel também, né? De educar, né? E a gente também, né? Se educar e mudar o nosso comportamento, né? Esse é um ponto que eu acho que é interessante, assim. O outro, voltar um pouquinho ao que nós falávamos sobre as conferências das Nações Unidas, tem um ponto que é, às vezes, a hipocrisia, né, dos governos. Porque a gente ouve, voltando àquela questão de quanto os interesses que estão em jogo são muito divergentes. Né? Eu me lembro que na COP passada, o presidente Lula fez o primeiro discurso defendendo, né, que haja o fim do uso dos combustíveis fósseis e tal. E aí a polêmica que se criou é porque ele vinha de um acordo, né, em que incluiria o Brasil na OPEP+, a OPEP Plus, né, o grupo de países produtores e exportadores de petróleo. Então, há essas contradições que a gente sempre fica de olho na COP, né? E depois, naquele momento, também veio uma famosa frase do presidente Lula que ele não sabia que o Pampa era um bioma. Né? E aí os ambientalistas, né, caíram em cima e teve que se redimir, enfim. São coisas que vão aparecendo no discurso, né, oficial, que a gente vai captando ao longo da cobertura, né? E também o ponto de vista de tentar unir o global e o local. Porque eu acho que o meio ambiente, assim como uma pandemia, esses episódios, esses fenômenos, eles servem muito para a gente comprovar que nós não estamos sozinhos no mundo, que uma fábrica que polui ali na Argentina vai poluir aqui também. Né? Ou que uma pandemia, um vírus que surge na China vai se espalhar para o mundo. Então que não existem soluções unilaterais. Como né? é que tu acha que vai aparecer, Rodrigo? Acho que essa é uma curiosidade que o nosso público tem, encaminhando aqui o final. Como é que tu acha que vai aparecer a tragédia do Rio Grande do Sul no evento? Porque, claro que existem responsabilidades, processos, mas é a contação de histórias, é o efeito pós-enchente, é o que o governo fez ou deixou de fazer. Tem muita curiosidade sobre como vai aparecer isso. Eu tenho certeza que com a experiência que nós vivemos vai aparecer de alguma forma. Além dos exemplos que a Carol falou do Rio Grande do Sul e da Espanha, em Valência, teve incêndios de novo, né? Todo ano tem Portugal, Espanha, Austrália, os furacões que atingem, que estão cada vez mais violentos, porque as mudanças climáticas não é algo que... Né, eu acho que os ambientalistas falam isso, os climatologistas, não é algo que vai vir e vai acabar o mundo de uma vez só. Não, são eventos que acontecem de um determinado tipo que vai começar a ser mais forte e mais frequentes. Né? Então eu acho que vai aparecer muito, eles têm muito esses telões de LED, em que vão aparecer esse tipo de tragédias, e eu acho que o Rio Grande do Sul vai estar inserido neles. Então, as autoridades que vão estar presentes vão mostrar também como o Rio Grande do Sul viveu essa tragédia, né, e em busca de financiamento. Porque eu acho isso fundamental. Não se tem dinheiro público apenas para fazer obras de reconstrução, adaptação, resiliência. Precisa de financiamento internacional, via Banco Mundial, via Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ou até essas empresas financiadoras, né? Quem sabe, né? Porque a gente sabe que os governos estão tendo muita dificuldade, né, para lidar sozinhos com isso. Então, quem sabe, a COP sirva para nós, para dinheiro mesmo, para vir, para financiar os projetos.
E só, deixa eu complementar Claro, uma Carol. coisinha. O Carlos Nobre falou na entrevista que as pessoas elas têm esse mito na cabeça, né, de que o mundo vai explodir, vai acabar e todo mundo morre de uma vez só Que sem vai ter um sentir- filme de Hollywood, assim, em sem algum sentir momento, dor, né? exato. E, na verdade, não. O que mais, nem são esses eventos extremos que mais matam as pessoas, né? Ele fala que o que mais mata são as ondas de calor. Então, quando a gente ouve, uma pessoa foi encontrada morta, na Teve verdade esse ano são São eventos Paulo, Rio, né? isolados, mas Teve que ondas de calor unidos muito eles fortes. geram exato, ano passado tivemos, né, num show de uma cantora americana, uma menina que faleceu devido ao calor. Então são esses eventos isolados, mas que unidos, eles acabam evidenciando um grande número que morre devido a E Rio essa Grande do onda de Sul, calor. que tem problema da enchente, setembro ali, outubro ou maio agora, mas também tem problema da estiagem, né? Ou seja, a gente sofre Exatamente. dos dois lados. E o produtor rural também sofre dos dois lados, né? Sofre com a enchente e sofre A com gente é a afetado seca. em todas as pontas. É o Então- produto que chega no supermercado, é a escola que deixa de ter aula, Energia elétrica. né? Tem um monte de É. coisa. Fica ligado na cobertura de GZH sobre a COP29, que tem o oferecimento no meio ambiente Somos Todos um Só CMPC na COP29, Viva o Natural. Sulgás para a transição energética do Rio Grande do Sul, a nossa energia nunca acaba, BRDE, crédito para inovar e desenvolver. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, juntos pela reconstrução do nosso estado. E Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o futuro nos une. Boa viagem para ti, Rodrigo, que vai casar uma cobertura de Estados Unidos com uma COP, mas que os assuntos se conectam de certa Sim, forma até também. porque muitas vezes guerra e meio ambiente também se conectam. É né? verdade, né? Então, boa viagem Obrigado. e trazendo a cobertura, todo mundo clicando ali na coluna do Rodrigo, acompanhando, que vai ter muita história de lá, inclusive do Azerbaijão, que ele já nos comprometeu as histórias do Azerbaijão. Um pouquinho de turismo não faz mal, né? Temos que ficar curiosos. Obrigado também, Carol. Eu que agradeço. Um belo Obrigado. debate. Até os nossos próximos debates aqui em GZH sobre ambiente, sobre a COP, sobre outros assuntos que a nossa redação está produzindo. Tchau, tchau.